Indaiatuba, paixão por carros. Condomínio Legal. 3h15, hora então do quadro Condomínio Legal com Márcio Espímpolo, advogado condominial, que traz pra gente as fraudes em aluguel para temporadas em casas e condomínios. Muita gente está indo viajar, né, Márcio, nessa reta de fim de ano, mas é preciso atenção para ter um fim de ano tranquilo e divertido, né? Sem voltar para casa aí com uma mão na frente e outra atrás, como a gente fala, né? Porque acontece muito, a pessoa aluga ali pela internet, enfim, acaba confiando no anúncio, quando chega lá não existe nada, ou até mesmo tá alugado para uma outra pessoa. É preciso cuidado, né, Márcio? Boa tarde para você. Eita, boa tarde, Tayla. Tayla, seja bem-vinda. É isso mesmo, viu, Thalita? Nessa época a gente tem muitos problemas relacionados a locações. Às vezes a pessoa chega no local achando que está alugando um apartamento, uma casa grande com piscina, chega lá, às vezes é só um terreno e às vezes é só um endereço, não tem nem nada ali, nem construção, nem terreno, às vezes nem o endereço tem, não encontra nem a numeração, porque foi vítima de golpe. Então, esse final de ano realmente é preciso ficar bastante atento para não ser mais um na estatística daqueles que sofreram golpes em locações, principalmente as locações de temporada. E, Márcio, tem alguns tipos de imóveis, doutor, que tenham uma maior incidência de golpes em aluguéis? É ali a região do litoral, para quem já prefere ali uma questão mais interiorana, né, cidades menores, ou ali o golpe está em todo lugar? O golpe, de uma certa forma, ele está em todo lugar, mas, obviamente, nas cidades onde tem locais, são locais mais turísticos, como praias, montanhas, esses locais costumam ter um incidente maior de locações e, por consequência, de golpes, né? Nós temos um levantamento da OLX, da plataforma de locações, inclusive, que ela tem plataforma de tudo quanto é tipo de coisa, inclusive de locações. No ano passado, de janeiro a novembro, veja só, foram detectados 2.400 anúncios fraudulentos. Vejam só, gente, nossos ouvintes aí de condomínios, pessoas que querem viajar e principalmente vão locar em condomínios e apartamentos, 2.400 anúncios fraudulentos. Nós estamos falando de imóveis de temporada, aqueles imóveis por até 90 dias de locação, não aquela locação regular que nós conhecemos. E a maioria, Thalita, realmente foi em regiões litorâneas. 92% desses 2.400 foram em regiões litorâneas. E também 61,2% desses 2.400 eram pousadas e casas. Nem era tanto apartamento, mas pousadas e casas, apartamentos eram só 25,1%. Então, qual é, na verdade, o que eles procuram, né? Casas e apartamentos amplos, com piscina, churrasqueira, porque todo mundo quer levar a família e curtir a praia com a família. Só que preços muito baixos, os anúncios deles, né? Então, isso aí, gente, certamente é armadilha. Principalmente se tiver exigência de pagamento antecipado da totalidade ou de parte disso por PIX, né? Inclusive, isso tem acontecido até com hotéis. Os golpistas fazem sites, igual site de hotel mesmo, colocam o anúncio lá na internet pelo Instagram, Facebook ou mesmo no Google, né? E acaba pegando os desprevenidos. Então, vejam aí que são muitos golpes. Se você já está pensando em agendar sua viagem de férias, ou passar Natal, Ano Novo, enfim, janeiro, comece a pensar também em se blindar desse tipo de fraude. Viu? Doutor, e além dessas questões que o senhor já pontuou, né? Tomar cuidado ali com o anúncio em redes sociais, né? E não fazer também nenhum pagamento antecipado. Quais são outros cuidados também que o consumidor tem que tomar, né? Antes de alugar aí algum imóvel para a temporada? Olha só, Tayla, o consumidor, ele precisa desconfiar de uma primeira coisa, que é preço baixo. Preço muito baixo
às vezes na região que ele está procurando ali, ele está vendo vários anúncios e um que destoa totalmente daquele e as características do imóvel são praticamente as mesmas, desconfie. Hoje nós não temos isso. Hoje a procura é muito maior do que a oferta. Então, se tem alguma oferta que está destoando bastante, preste atenção, confira, reveja, veja se esse site é real mesmo, porque esse é o principal indicador, Tayla, de que haverá ali provavelmente um golpe, né? O barato, ele pode sair muito mais caro. Além disso, o que é preciso verificar? Quando você está num site, geralmente tem ali as avaliações, a reputação do anunciante, avaliação do imóvel. Procure olhar isso para que você também entenda quantas avaliações tem, porque às vezes tem uma avaliação só, um comentário. Isso você começa a juntar as peças e ver que isso pode ser também um golpe, né? Um golpe. Os peritos em crimes digitais, inclusive, reforçam ali a importância de não compartilhar informações sigilosas, nunca efetuar pagamento para conta de terceiro, porque às vezes nós temos lá uma pessoa, o seu João alugando a unidade, um apartamento ou uma casa, e ele manda lá um Pix para você do seu José. Então desconfie, porque quem está alugando tem que ser ali o proprietário, né? Também, como nós já falamos aqui, é fundamental avaliar críticas, registrar as interações que se tem, né, incluindo fotos, e-mails, ligações. E um outro ponto, de preferência, a gente sabe que nem sempre isso acontece, mas de preferência, fazer essas locações, reservas, apenas por sites já tradicionais, confiáveis, como, por exemplo, Airbnb, Booking, Hotels.com, porque se você fizer uma reserva ali e der algum problema, eles vão se responsabilizar por isso. Então, é preciso ter bastante atenção, cuidado nessa hora de fazer a sua reserva de locação. Doutor, o senhor pontuou aí esses sites, né, essas plataformas que acabam facilitando muito e a questão dos comentários. Eu só queria estender um pouquinho mais sobre isso, porque eu confesso que eu utilizo muito essas plataformas para poder alugar, enfim, e o que chama bastante atenção é como esses criminosos estão entrando dentro dessas plataformas. É muito comum a gente ver aquele anúncio, né, novo, ele sempre aparece ali o sinalzinho de novo, há quanto tempo ali o anfitrião está alugando aquele imóvel, e o número de comentários é muito reduzido em relação a um outro comum ali, que é verdadeiro, né? E aí, como é que a gente faz? Claro, o primeiro sinal é se atentar aos comentários. As fotos, os locais também dá para adiantar ali, muitas vezes pela região. A gente tem também métodos, né, para conseguir ver ali o endereço numa outra cidade. Acaba também sendo uma alternativa para poder ali confiar naquele anúncio e poder fazer o aluguel com segurança? Com certeza, Thalita. Porque assim, quando a gente procura um imóvel desse, eu também sou igual a você, viu? Eu fico procurando o tempo todo, quando eu vou viajar, mesmo a trabalho, hotéis ou apartamentos de locação para temporada, do tipo Airbnb, e aí às vezes eu me deparo com essa situação que você colocou, com esse exemplo. A primeira locação ou a segunda locação, aí você vai você vai partir para os outros critérios, né? Qual é o valor que está se cobrando ali? Está muito abaixo? É o tamanho daquele local? É um apartamento inteiro? É só um quarto? Precisa olhar tudo isso, porque eu já vi também gente que está alugando, procura ou quer alugar um apartamento inteiro e acaba no anúncio lá tendo só que é um quarto, não é o apartamento inteiro. E aí é outra fria, né? Que a pessoa entra em razão disso. Então, essas questões de preço baixo, localização importante, essas plataformas costumam ser bastante rigorosas. Então, quando alugado por elas, essas mais tradicionais, é muito mais difícil ter um problema, mas é importante você fazer um trabalho investigativo para ver se você não vai ser mais um a cair num golpe bem feito, né? Por esses fraudadores aí, que eles sabem fazer bastante isso, né? Agora, doutor, alugar então por essas plataformas, né, citando aqui algumas, Airbnb, Booking, enfim, pode fornecer uma segurança a mais, como o senhor disse, mas não é garantia ali de segurança na hora da locação, né, durante uma temporada. E alugar pelas redes sociais nunca é recomendável ou pode dar certo também, desde que o consumidor ele tome ali alguns cuidados? Rede social é um risco muito grande.
A não ser que ele tenha sido recomendado por alguém que já ficou nesse imóvel, eu desaconselho fortemente a alocação, a reserva através de redes sociais. A não ser que você conheça ou tenha alguém que more próximo e que possa fazer um levantamento, uma verificação disso, né? Porque, Tayla, assim, não é pouca gente, viu? A gente deu um número de 2.400 aqui, anúncios de fraude, mas fora de anúncios também tem de outras formas, de outras plataformas que as pessoas acabam caindo. Então é preciso realmente tomar bastante cuidado, porque às vezes a pessoa investe a poupança inteira dela que ela juntou no ano para levar a família e de repente chega lá e não tem nada, né? Então, assim, rede social, tomem cuidado. Às vezes por conta de 100, 200, 300 reais, a pessoa acaba optando pelo mais barato, e esse barato, como nós dissemos lá atrás, no comecinho, pode sair muito mais caro para ele, né? E doutor, caiu no golpe, quais são as providências? Chegou lá no local, não existe, ou até mesmo antes ali de sair de casa, viu realmente que se tratava de um golpe? Porque muitas vezes eles acabam bloqueando ali o contato, né? O que a pessoa faz? Thalita, assim, além de sentar e chorar, não é? Meio que claro, nítido isso que vai acontecer, que a pessoa, a hora que descobre que caiu num golpe, ela tem uma síncope, né? Ela sofre ali um problema muito sério. Mas, enfim, como se diz muito, né, Thalita e Tayla, e nossos ouvintes CBN Campinas, o golpe está aí, cai quem quer, né? E quem é desavisado. Então, quando você se torna uma vítima de golpe, a primeira coisa, a hora que você descobriu, já tem que fazer um boletim de ocorrência, porque os imóveis, né, a ação judicial, ela vai depender muito também de um BO que você fizer com todos os registros, por isso que é importante você printar telas. Se você está combinando pelo WhatsApp, vai printando todas as telas antes que a pessoa apague, porque de repente ela vai escrevendo e vai apagando e você não vê que ela está apagando, as fotos ela apaga os comentários dela. Então, à medida que você vai conversando, já vai printando essas telas, porque elas servirão de provas para um eventual processo judicial de ressarcimento, né? Inclusive contra as plataformas eletrônicas aí, porque elas têm, né? Elas têm o dever de garantir a segurança dos serviços, né? E uma coisa importante, às vezes a gente acha que é só idoso que cai nesses golpes, não é não. Muita gente também novinho assim que acaba entrando em razão das facilidades, das comodidades e do preço baixo, né? Então, o preço convidativo, ele acaba levando muitos a caírem em golpes. Então, é isso, né? Tem que estar bastante atento e, se cair, já começa a providenciar as provas para você ter o ressarcimento, que é muito difícil de você ter. Agora, doutor, se esse golpe, ele acontece por meio de uma plataforma, né? Como a gente citou aqui, a Booking, Airbnb, entre outras também, né? Que reúnem aí esses anúncios. É possível muitas vezes que o imóvel, ele seja real, mas o anúncio seja falso e esteja, né, nessas plataformas. Aí, nesse caso, se o consumidor, ele cai em um golpe, a plataforma, ela também é responsabilizada de alguma forma? Sim, pelo direito do consumidor, sim, a plataforma também é responsável por isso, porque ela tem o dever, segundo a lei, de cautela e de verificação de todas as condições do imóvel. Então, se ela concordou com aquele anúncio, sem ter todas essas cautelas, ela acaba também sendo corresponsabilizada por isso. Na verdade, ela é responsabilizada por inteiro, porque muitas vezes não tem o nome ali, né, de quem está fazendo a alocação, a não ser que seja um hotel. É a plataforma que é diretamente responsável. Doutor, uma coisa também muito comum, a Tayla pontuou aí de que às vezes o local existe, mas o anúncio é falso. Na maioria das vezes, para esse caso, né, porque a pessoa vai lá, verifica pelo meio das plataformas, né, ali pelo endereço que existe aquele local, aquele estabelecimento. Até mesmo eu já vi casos de que aluga o mesmo espaço para duas pessoas. Esse tipo de criminoso, né, a gente diz assim, ele costuma também, uma dica para quem está nos acompanhando, ele costuma também pedir dinheiro antecipado para que a pessoa, às vezes, nem chega aí até lá, mas antes mesmo ali de efetuar a data, né, do fechamento da data, ela mesma percebe que acabou caindo num golpe.
Sim, ele costuma pedir dinheiro antecipado das duas pessoas, ou três, né? Nós temos notícias aí de que às vezes a pessoa aluga para 3, 4, 5, 6 pessoas. Uhum. Não só aluguel, a gente tem muito esse problema em venda também de imóveis, viu, Thalita? E aí, é assim, a pessoa coloca o dinheiro na conta de um laranja e desaparece. E aí fica bastante difícil, porque se o imóvel existe ali, o que acontece também muito é que quem faz a fraude, ele nem é dono daquele imóvel. Às vezes o imóvel existe, está tudo ali, o endereço, mas ele está se fazendo passar pelo proprietário e anuncia tudo como se proprietário fosse. A hora que ele anuncia para 1, 2, 3 pessoas, a hora que a pessoa vê, já foi. E aí esse dinheiro realmente não volta mais. É igual a esses golpes que são aplicados aí pelo WhatsApp, pedindo dinheiro emprestado, para pagar uma conta que depois devolve. Nunca mais a gente encontra esse dinheiro, nem a pessoa e principalmente o dinheiro, porque é tudo conta fake, conta de laranjas. E uma dica até mesmo, doutor, o senhor pode dizer se é válida, né? Hoje o Google, por exemplo, tem um meio de você conseguir jogar a imagem dentro ali da busca. Acaba ajudando também, porque você pode até mesmo nessa questão de pesquisa achar o anúncio oficial, achar a casa oficial. Eu já vi casos, por exemplo, de o próprio imóvel está sendo vendido pelo proprietário, mas ele está sendo alugado aí pelos criminosos. Boa ideia, viu, Thalita? Essa é uma boa providência se tomar. A inteligência artificial são operadas aí, né, pelos sites, né, como o Google e outros sites também aí, são muito importantes e eles conseguem nos ajudar nesse sentido também. Todo cuidado é pouco, né? Eu falo, agora essa época de final de ano, tem Natal, Ano Novo, as pessoas muitas vezes estão naquele anseio, né? Para tentar alugar o mais rápido possível. A gente sabe que acaba ficando bastante escasso, é uma região também, aliás, um período que acaba ficando mais caro e aí não pode deixar se levar pela emoção e não pela razão. Thalita, você disse uma coisa que é importante, a questão da pressa. E, muitas vezes, aquele que está alugando, ele mesmo coloca essa pressa em você. Ele diz assim, olha, eu tenho aqui mais 4 interessados, viu? Se você não fizer isso agora, você vai perder, porque tem outros, eu não vou segurar para você esse imóvel. E aí vai, é o preço baixo, conciliando com essa pressa, né? E aí você fica preocupado de perder aquele imóvel específico. Gente, não tenha pressa, vai ter um imóvel para você se você tiver começar a procurar com antecedência. Então, não perca aí a sua poupança com esses criminosos, que provavelmente vai acontecer. Se você for ansioso demais, tiver pressa e, principalmente, estiver procurando preço muito baixo, cuidado, você pode ser a próxima vítima. Tá certo aí, escolher a melhor forma com segurança para poder ter um fim de ano aí tranquilo, com amigos, família, sem dor de cabeça. Obrigada, Márcio, doutor, pela sua participação. Um abraço a você, Thalita, Thalia, a todos os nossos ouvintes CBN, um grande abraço. Um abraço, doutor. Muito obrigada. Até a próxima semana.